A paz do Senhor para toda a igreja, a paz do Senhor para os alunos do IBAT e todos aqueles que com alegria nos ouvem através desse canal. O livro que nós estamos tratando é o livro de Teologia Pastoral, vai falar sobre a excelência do ministério cristão. O capítulo é o capítulo 4 da unidade 1. O tema é a preparação para o ministério. Todo homem que tem o chamado, ele tem que ter uma consciência da sua preparação. Não é só ter o chamado e não é só preparação. Eu posso me preparar, mas se eu não tiver o chamado, nada vai adiantar, né? E eu posso ter o chamado, mas se eu não me preparar, eu não vou desempenhar bem esse serviço. Tratando ainda, né, dessa temática, o candidato ao ministério precisa observar os conselhos da palavra de Deus. O homem de Deus, quando ele começa a entender a respeito do seu chamado, porque nós precisamos entender, não é o que os outros falam, não é onde os outros me colocam, é onde Deus me chamou. E eu, como obreiro, como igreja de Deus, eu preciso entender isso, porque se eu entender isso, o desempenho do meu ministério vai resultar num serviço melhorado, né, sobre a igreja. Então, o resultado final, a igreja vai prosperar, a igreja vai ganhar no serviço, a igreja vai aperfeiçoar. Por isso que Paulo fala em Efésios, né, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Dentro ainda desse tema, nós vamos tratar de 7 pilares onde o obreiro precisa assentar o seu alicerce, ou fazer o seu fundamento. E são 7 aqui, na verdade, quando nós começamos a estudar a palavra, buscar a Deus, nós vamos ver uma extensão grande de critérios e de conceitos que eu preciso guardar de Deus, né? Mas vamos colocar aqui a respeito desses 7 pilares. Um é a regeneração espiritual. 2, a primazia ao reino de Deus. 3, valorização da família. 4, oração e jejum. 5, meditação constante nas Sagradas Escrituras. 6, vigilância. E 7, vida cheia do Espírito Santo. Nós vamos falar um pouco a respeito desses 7 pilares que vão fundamentar a trajetória produtiva de um obreiro, que vai resultar, claro, na igreja, né? Do benefício da igreja. Se eu entender meu papel e desempenhar bem todos esses critérios, quem vai ganhar vai ser a igreja de Cristo na terra. E o obreiro, o homem de Deus, precisa entender isso. Não é para si. Eu não tenho um chamado para mim. Eu tenho um chamado para um serviço em prol da obra de Deus, em prol da igreja de Cristo, né? Em prol do corpo de Cristo, que é a igreja. Regeneração espiritual. Em Tito, nós vamos ver uma referência em Tito 3:5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, não é por muito fazer, não são pelas minhas obras, né? Não é. O que é pela regeneração e pela força do Espírito Santo de Deus. Ok? Seguindo mais à frente, eu marquei aqui, né, da regeneração, está lá no texto de Tito 3:5.
Segundo tópico, a primazia do reino de Deus. Tudo aquilo que nós vivemos e tudo aquilo que nós somos como a igreja, ou como aqueles que foram chamados, e a igreja de Deus tem uma primazia, a base, né? E é buscar o reino de Deus. Paulo, ele relata que o homem que pensa só nas coisas dessa terra, ele é o mais miserável de todos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, eu não posso buscar aquilo que vai ser acrescentado, né? A primazia não é essa. Também não significa que eu não possa pedir para Deus os recursos, né? A direção, a orientação, a bênção. Não significa isso. Mas eu preciso, primeiro, buscar o reino de Deus e entender. E certamente, automaticamente, por causa da promessa, as coisas que serão acrescentadas vão vir sobre a minha vida. Então, o obreiro que faz a obra com clareza, com eficácia, com potencialidade, a bênção de Deus vai seguir ele, né? Segundo a palavra de Mateus 6:33. Valorização da família. O homem de Deus que vive só para a obra, ou ele pensa só na obra, e ele prioriza a obra, mas não cuida da sua casa, ele errou. Precisamos entender isso também, né? Precisamos entender que se eu não sei cuidar da minha casa, como é que eu vou cuidar das coisas de Deus, da casa de Deus, da obra de Deus? Então eu preciso entender meu chamado, eu preciso me posicionar, eu preciso buscar, mas também preciso cuidar, não abandonar a minha casa, né? Está escrito lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Deus nos avalia em toda a nossa trajetória, em todo o nosso comportamento. Não adianta eu não cuidar da minha casa e ser um grande pastor, um grande líder, um grande obreiro. Negou a fé. O homem que não sabe cuidar da sua casa negou a fé. E isso tudo nós estamos tratando de preparação espiritual para vivenciar um serviço para Deus. Então precisa ser santidade. Tudo isso vai nos levar a uma santidade. Oração e jejum. Oração de jejum é primazia, é primordial na vida da igreja, dos obreiros, e daquele que quer ter relação com Deus. Se eu não souber falar com Deus, se eu não falar com Deus, eu vou ter muita dificuldade para ouvir Deus. Então, eu preciso ouvir, para ouvir, eu preciso falar. E eu preciso entender o que Deus está falando, eu preciso ter essa certeza. Noé, ele caminhou mais de 100 anos, 120 anos aproximadamente. E ele precisava saber, ouvir Deus falar, porque se tratava de uma obra de engenharia naval. Os detalhes da madeira, como tirar madeira, qual a árvore certa, como aplainar a madeira, como tratar, como construir os compartimentos, as medidas, né, da altura, do comprimento da arca. A arca a arca que Noé construiu não foi um caixote, foi um navio. Ela precisava ter balanço, precisava ter equilíbrio, ela
Noé precisava construir os compartimentos certos para os animais certos por causa do contrapeso, tinha o respiro, a parte de dispensa dos alimentos. Então, tudo isso é engenharia. E Noé precisou ouvir a voz do Senhor. E Noé precisou orar. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Quem separou Barnabé e Saulo para a obra foi o Espírito Santo de Deus. E quem orou para concorrer para isso foi a igreja. Meditação nas Escrituras. Nós vemos pilares de grande importância na trajetória de um obreiro, eu digo da igreja. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei. Medita de dia e de noite. Quer ver um obreiro fracassado? Quer ver uma igreja fracassada? Quer ver alguém que se diz seguidor do Senhor fracassado? Faltou nele meditar na palavra. Faltou esse alimento. Faltou esse pilar na vida dele. Vigilância. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito Santo. E vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 18. Vai falar da vigilância. Jesus falou muitas vezes nos evangelhos: vigiai e orai. Então, preciso orar, buscar Deus, ouvir Deus, mas eu preciso vigiar os meus comportamentos. Eu preciso vigiar aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou falando. Eu preciso vigiar o meu falar. Eu preciso vigiar o meu ouvir. Eu preciso vigiar as minhas atitudes e rever os conceitos sobre a minha vida. Cheios do Espírito Santo. Igreja que não é cheia do Espírito Santo tem sérios problemas no desempenho do seu serviço. Obreiros, principalmente obreiros, que não são cheios do Espírito Santo, vão ficar enganados, vão ser enganados com falsos discursos, com ideologias, de conceitos humanos. Então, o homem de Deus, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Jesus, quando foi assunto ao céu, ele falou para os discípulos: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. E era de poder mesmo, para expulsar demônios, para curar enfermos. E a igreja tem esse papel. A igreja tem esse papel. E, para mim, ter o papel de orar, dar conselho, cuidar, expulsar demônios, orar pelos enfermos, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E Paulo, escrevendo aos Efésios, está escrito assim: e não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É isso. Essa é a palavra de sabedoria, que eu preciso apreciar, eu preciso avaliar sobre a minha vida. Eu preciso avaliar a minha conduta para ver se está de acordo com esses pilares. E terminando aqui, deixei aqui uma nota do IBAD, que é a referência nossa, né? Instituto Bíblico da Assembleia de Deus. Aí está o endereço. E aqui está o nosso canal. Nós temos um núcleo também
no Facebook, temos um núcleo aí no YouTube, ok? E inscreva-se, você que ama a palavra de Deus e que sentiu e que gostou e que quer concorrer para o reino de Deus, inscreva-se. Nos ajuda a cada dia mais melhorar o nosso papel diante do reino de Deus, ok? Eu deixo a minha saudação aqui e a minha alegria está de compartilhar com todos, né? A todos aqueles que nos ouvem, ok? E um forte abraço e a paz do Senhor para todos.